Convidamos agora os médiuns Renato Barbosa
e Ricardo, acompanhados pelos passistas, para dar início à celebração da noite. Boa noite, Renascido Luz. Alegria encontrar com vocês aqui novamente para mais uma celebração na presença espiritual do Dr. Almeida, do Conselho Espiritual. Meu muito obrigado a todos que contribuem para que esse trabalho aconteça. Ontem, na cirurgia espiritual, muitas pessoas de longe estavam aqui, e o Dr. Almeida operando. Todos que fizeram a cirurgia espiritual ontem sigam as recomendações de não pegar peso, de ficar os 5 dias sem pegar peso, para que a energia espiritual possa estar fluindo. Nós estamos finalizando praticamente todo o planejamento dessa casa para melhor atender a todos e iniciar os nossos trabalhos de 2026. Esse ano que vai ser um ano abençoado na vida de todos. A gente precisa se manter na fé, a gente precisa entender o que o espiritual nos fala e de que forma fala, e entender que a união que o Dr. Almeida traz, essa união dos povos, enxerga muito longe no país todo, e a responsabilidade aumenta cada vez mais. Gostaria de chamar agora aqui o Gilberto para que a gente possa ter a leitura da poesia. Boa noite. Sonho. Por que muitas vezes você teme um sonho quando ele não foi muito satisfatório naquela noite? Por que sentir tamanho medo se quando você acordou tudo ao seu redor estava da mesma forma?
você naquele momento assustador, mas logo você viu que tudo estava em sua total normalidade. Aquele medo é que algo está faltando. A fé ficou trêmula naquele momento. Às vezes você sonha com saudade, com lugares bonitos, e pode acordar até mesmo suspirando. Deus, naquele momento, está com você. E no momento daquele sonho mais pesado e difícil, também Deus está com você. Na sua vida, o medo não existe quando se tem fé. E tudo pode virar um canto. E tudo pode virar um canto aos seus ouvidos quando você permite que Jesus Cristo fale trazendo o som que os teus ouvidos gostam de ouvir. O som da paz, do amor, de um carinho imenso. E quando você repousar em Jesus Cristo, os teus sonhos passarão a ser cada vez mais lindos, pois Ele é o lírio dos vales. Ele é o seu amanhã, pureza da vida linda. Este é o sonho de vida que você pode ter em Jesus Cristo. Mentor Dr. Almeida, médium Renato Barbosa. Que os seres de luz estejam com todos. Boa noite. Agora passamos a palavra ao médium Ricardo para fazer a preleção do Evangelho. Boa noite a todos. É bom estar de volta com vocês. Uma alegria muito grande. O Evangelho segundo o Espiritismo. Instruções dos Espíritos. A fé, mãe da esperança e da caridade. Para ser proveitosa, a fé tem de ser ativa. Não deve entorpecer-se. Mãe de todas as virtudes que conduzem a Deus. Cumpre-lhe velar atentamente pelo desenvolvimento dos filhos que gerou. A esperança e a caridade são corolários da fé e formam com esta uma trindade inseparável. Não é a fé que faculta a esperança na realização das promessas do Senhor? Se não tiverdes fé, que esperareis? Não é a fé que dá o amor? Se não tendes fé, qual será o vosso reconhecimento e, portanto, o vosso amor? Inspiração divina. A fé desperta todos os instintos nobres que encaminham o homem para o bem. É a base da regeneração. Preciso é, pois, que essa base seja forte e durável, porquanto, se a mais ligeira dúvida a abalar, que será do edifício que sobre ela construirdes? Levantai, consequentemente, esse edifício sobre alicerces inamovíveis. Seja mais forte a vossa fé do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos, visto que a fé, que não afronta o ridículo dos homens, não é fé verdadeira. A fé sincera é empolgante e contagiosa. Comunica-se aos que não a tinham, ou mesmo não desejariam tê-la. Encontra palavras persuasivas que vão à alma, ao passo que a fé aparente usa de palavras sonoras que deixam frio e indiferente quem as escuta. Pregai pelo exemplo da vossa fé, para incutirdes nos homens. Pregai pelo exemplo das vossas obras, para lhes demonstrardes o merecimento da fé. Pregai pela vossa esperança firme,
para que lhes dardes a ver a confiança que fortifica e põe a criatura em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida. Tende, pois, a fé com o que ela contém de belo e de bom, com a sua pureza, com a sua racionalidade. Não admitais a fé sem comprovação, cega filha da cegueira. Amai a Deus, mas sabendo por que o amais. Crede nas suas promessas, mas sabendo por que acreditais nelas. Segui os nossos conselhos, mas compenetrados do fim que vos apontamos e dos meios que vos trazemos para o atingirdes. Crede e esperai sem desfalecimento. Os milagres são obras da fé. José, Espírito protetor. Que todos os seres elevados estejam com todos, no nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo. O Evangelho de hoje vem nos trazer o ensinamento da fé. Se vocês veem a perfeição espiritual, é a ligação com a poesia que foi entregue pelo nosso mentor, Dr. Almeida. O hino de louvor que a Gi cantou para nós sobre Jó. Jó recebeu uma promessa do Senhor de que todos os sofrimentos dele passariam. Assim como o Evangelho segundo o Espiritismo e a Bíblia trazem Jó como exemplo de maior dor e sofrimento, além de Jesus, claro. E ele recebeu a promessa do Senhor de que o sofrimento dele passaria e de que tudo seria dobrado, triplicado, multiplicado diversas vezes. E ele persistiu firme na fé. E apesar de todo o sofrimento, no final de tudo, Deus devolveu para ele a família, os bens, as terras, tudo que ele tinha. No final do Evangelho, dessa passagem que a gente leu hoje, diz para nós crermos e termos fé sem desfalecimentos. Os milagres são obras da fé. O que é crer sem desfalecimento? É a gente se esforçar para não seguir como Pedro fez no barco, em que os discípulos viram Jesus de longe e eles se assustaram a princípio, e depois ele questionou Jesus. Ele falou: se és tu mesmo, mande que eu vá até você andando nas águas. E Jesus disse: então venha. E ele começou a caminhar, mas veio uma onda forte, de longe ele viu a onda vindo, e ele perdeu a fé dele desfaleceu, e ele começou a afundar. No que ele começou a afundar, ele pediu força para Jesus. Ele pediu: mestre, me resgate. Jesus estendeu a mão para ele e falou: por que tens pouca fé, meu filho? Então, o ensinamento: se ele tivesse fé, ele teria chegado até Jesus. A fé vai muito além da gente pedir algum sonho de realização, de que a gente tem um desejo muito íntimo, ou uma meta de vida, seja material, seja de relacionamento, seja de conquista, o que for. A fé vai da gente persistir no ensinamento de Jesus Cristo, no ensinamento de Deus, e não sair do caminho de Deus, apesar das difíceis provações que cada um tem. E somente cada um que passa a sua sabe a sua. Eu posso ver a provação de um irmão, mas jamais saberei como ela realmente é. Por isso, não julgues para não seres julgados. A fé é a chave tanto para a vida humana como para a vida espiritual. Esse é o ensinamento que eu venho transmitir para vocês do Evangelho de hoje. Vou passar a nossa palavra para o nosso médium Renato Barbosa. Muito obrigado a todos. Bem-vindos de volta. Que bonito essa palavra que o Ricardo transmitiu. Essa semana, em algumas reuniões aqui na casa, eu até comentei com as pessoas, né?
um jovem como o Ricardo, 19 anos, tendo esse encontro com Deus. Esses dias ele estava acordado 4 horas da manhã. Eu falei assim: ô Ricardo, por que você está 4 horas da manhã acordado? Ele falou assim: eu estou lendo a Bíblia. Então, quando o Espírito Santo de Deus ele dá esse encontro, não existe tempo, não existe a idade, não é o médium, não é o pai, não é a mãe, é Deus que vai e toca no coração e começa a transformar nossas vidas, né? Como transforma a minha, transforma a sua. Basta a gente permitir que Deus fale conosco, né? Que o Dr. Almeida, um ser iluminado, o conselho espiritual, possa estar nos orientando, nos guiando e nos mantendo na fé. Eu não sabia até então do tema que vai ser falado aqui hoje, porque normalmente eu até aviso vocês pela página, né, nos nossos meios de comunicação, e eu não sabia, porque o doutor falou agora mais recente. Mas eu queria que vocês prestassem bastante atenção no tema que a gente vai estar falando hoje, porque ele não vai ser um tema direcionado a pessoas, a um segmento, nada disso. A gente vai entender a sabedoria espiritual. Ele é um tema que atinge nossas vidas no dia a dia e que a gente não percebe, tá? Nós vamos falar de preconceito, mas nós vamos falar de um preconceito que caminha conosco todo dia e a gente não sabe que a gente faz e a gente nem sabe às vezes que a gente tem. Já já a gente vai entender sobre essa questão, né? Agora nós vamos ter o nosso momento do nosso ofertório para ajudar essa casa a se manter em pé, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Você não faz ideia do que estou fazendo. Não tente entender, mas essa prova está te amadurecendo. Onde você vê deserto, eu vejo processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa Deus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos teus sonhos. Os teus planos são melhores. Onde você vê processo, eu vejo um processo. Onde você sente dor, eu vejo experiência pra você contar. Quando lá chegar, você só enxerga a perda, mas é livramento. Porque antes do alívio tem o sofrimento. Não permita que essa luta roube sua paz. Mas deixa eu trabalhar do meu jeito. Deixa acontecer no meu tempo. O amanhã não te pertence, só confia em mim. Deixa teus projetos comigo. Deixa eu cuidar dos seus sonhos. Os meus planos são melhores. O que olho não viu, ouvido não ouviu, e nem sequer subiu ao seu coração. O que eu planejei, o que eu preparei.
Que bênção, que bênção. Eu queria muito, pessoal, que vocês prestassem bastante atenção sobre esse tema que o doutor pediu para estar falando com todos nós, que nós vamos começar esse ano de 2026 melhor em todos os sentidos, se a gente prestar atenção nesse tema tão importante que o doutor direcionou para essa noite. Só não desligo aqui de novo. Hoje eu vim para cá e eu não estou 100% não. As intervenções que eu fiz de madrugada, elas foram muito fortes e então desgastou bastante. Eu falei assim: doutor, como que eu vou conseguir estar na celebração amanhã se a matéria, se o corpo não está obedecendo? Ele falou assim para mim: menino, vocês sabem, quem não me conhece sabe que o doutor me chama de menino, tá? Eu vou estar com 95 anos, vou ser chamado de menino. Que benção, que ele me acha menino. E aí eu falei assim: doutor, como que eu vou conduzir a celebração se a matéria está tremendo? Estava parecendo aquelas Toyota velhas, sabe? Tremendo assim, tudo. Aí ele falou assim: se liga comigo, menina. E naquele momento o espiritual foi me energizando para que eu chegasse até aqui. Eu falei até para o Jorge ali na sala que eu ainda não estava 100%, e agora eu posso dizer para vocês que eu já estou 100%. Sabe por quê? Porque eu permiti que o espiritual agisse. E às vezes nós precisamos disso. Nós precisamos permitir que o espiritual tenha o agir na nossa vida. E aí o doutor falou o tema que ele ia falar hoje, de preconceito. E por que esse tema ele é tão importante assim? Porque nós temos preconceito de tudo. Sabia que a gente tem preconceito de tudo? E de que maneira que a gente tem esse preconceito de tudo? Em todas as questões que a gente faz na vida da gente, o preconceito ele está embutido ali. Até com o espírita também, até hoje, o doutor vem trazer uma renovação dos povos, e até hoje tem gente que não entende o que é a doutrina espírita. Até hoje as pessoas pensam que é outra coisa, por puro preconceito. E ele foi me dando toda uma imagem de como a gente é preconceituoso com tudo, com tudo. Então, por exemplo, assim, você vai lá na tua casa, a grama está muito alta e você chama uma pessoa para cortar a grama da sua casa. A pessoa vai te cobrar 150, dependendo do tamanho, 250, até mais. E aí, quando você vê aquela pessoa de idade, às vezes cortando a grama da tua casa, e você não cortou, mesmo tendo a maquininha às vezes você tem, eu tenho também, mas eu não tenho tempo para cortar. E aí, você sabe o que você faz? Você olha aquela pessoa como um coitado. Você olha aquela pessoa de idade que está ali e fala: não, coitado do senhor, vou chamar ele aqui, vou dar para ele um pão, vou dar para ele isso. Você pode dar o pão, você pode dar o almoço, mas não olhar ele como um coitado. Talvez ele está mais capacitado do que quem está com a máquina guardada. Ele não é um coitado. E quando você faz isso, você está tendo um preconceito com ele, porque por conta da idade dele, você trata ele como se ele fosse um coitado, porque ele é de idade. Vocês veem no mercado hoje, quantas pessoas de idade estão trabalhando no caixa? Porque alguns jovens, não generalizando, que eu conheço jovens que trabalham muito, claro, mas tem muitos jovens hoje que não querem trabalhar. Isso é uma realidade. Então você vai no mercado, tem pessoas de idade que estão no caixa trabalhando, e não é porque o mercado não tenta contratar, ele tenta, mas ele não consegue. Então quando você trata alguém como coitado, também é um preconceito que você está tendo. E veja bem como que o preconceito está em tudo. Você pega, eu estava em Minas há um tempo atrás, e aí eu saí para comer, não conhecia Minas, na época eu estava lá espiritualmente falando, eu estava em atendimento, e aí eu saí para comer, tinha uma escadinha, aí eu peguei e desci aquela escadinha ali, e o salão era pequeno, e tinha assim 6 mesinhas só, e um monte de combuquinha,
tinha ali, só um pouquinho. Obrigado. Eu tinha esquecido. Então, tinha aquelas cumbuquinhas assim. Eu vou falar para vocês, foi a melhor comida que eu comi na minha vida. Eu lembro até hoje. Eu comi muito, eu saí de lá com a barriga que eu não aguentava. Tinha várias cumbuquinhas. Mas veja bem, o lugar era simples, o lugar era humilde, e muitas pessoas vão passar naquele restaurante e não vai descer. Sabe por quê? Preconceito. Ah, aquele lugar ali não é chique, ele não é fino. Só que você sabia que aquele lugar fino que você come, que às vezes está tudo cheio de almofada, tudo bonito, né? Tudo lindo, você não viu a cozinha lá dentro como que é? Talvez não tenha a limpeza que tem aquela casa de família que eu estava almoçando. E sabe por que as pessoas não descem ali? Por preconceito. Ela olha aquele restaurante humilde e daí ela fala, não vou comer ali. Porque o preconceito está embutido na gente de uma tal forma que você já acha que o lugar não é limpo, você já acha que não é agradável, né? Ou você acha que não está no seu nível, e talvez você está perdendo de comer uma comida maravilhosa. Eu vou falar para vocês, uma das melhores comidas, tirando a da minha irmã, né? Deixa eu fazer aqui senão, fazer uma média com a minha irmã que faz janta para mim, de domingo à noite. E sábado menos quiabo e giló, tá, gente? Nunca façam quiabo e giló, porque eu tenho trauma. Aí, o que acontece? Às vezes a pessoa deixa de comer uma comida maravilhosa porque ela vai pela aparência. Então o lugar às vezes é simples, ele não tem luxo. Só que a comida que eu comi em Minas Gerais, gente do céu, era tão saboroso, aquelas kombucha, que eu fiquei até com vergonha de tanto que eu comi. Então você vê que o preconceito está embutido em tudo. A gente não está falando aqui de relação humana, nós não estamos falando aqui de... Você vê o espiritual quer mostrar para a gente tem que quebrar essas coisas. Quando você é humilde de coração, o espiritual ele te abençoa. Então às vezes você está... E eu não estou dizendo também, não tenho nada contra lugar bom não, tá, gente? Pelo contrário, é bom você estar num lugar bom sim, é bom você estar sendo bem servido, você está num lugar bonito, mas às vezes você nem sabe como está sendo feita a comida lá dentro. Eu estou dizendo para a gente não ter preconceito, você entende? Eu estou dizendo para a gente não ver as pessoas como se fossem coitados. Então às vezes a pessoa tem mais força do que a gente imagina. O preconceito ele está embutido dentro de nós, em tudo, e muitas vezes com uma maldade muito grande. Tá? Você sabia que o preconceito ele pode estar até na espiritualidade? Tá? Por exemplo, que eu vou dizer para vocês, quando você recebe a bênção do Ricardo Filho, você está recebendo a bênção do Ocasar, que é o mentor dele, junto com o Dr. Almeida, como se fosse comigo, igual, porque ele foi escolhido. Só que muitas vezes, eu não vou tomar uma bênção com o Ricardo porque ele tem 19 anos. Você sabia que ele não tem 19 anos, tem 69? Tá? Vocês sabiam que o Ricardo, ele escuta Roberto Carlos, ele escuta músicas mais antigas, e um dia eu perguntei para ele, ô Ricardo, mas de onde com 18 anos na época você tem esse gosto, espiritualmente falando? Você sabia disso? Ele gosta de tudo que um jovem da idade dele não gostaria. Então o espiritual, ele traz surpresas na vida da pessoa. Por isso que quando o Ricardo tem um encontro com o espiritual, que aconteceu nessa casa, tudo já estava escrito pela espiritualidade. Não é a idade. Até comigo mesmo acontece isso. Pessoas chegam em atendimento e olham para mim achando assim que eu tinha que ter 80 anos de idade. Então eu vejo no olhar, é uma espécie de preconceito. Por quê? Porque a pessoa olha para mim achando que se eu tivesse mais idade, é como se isso transmitisse sabedoria. Mas a sabedoria não é do médium, a sabedoria é do mentor, é do Dr. Almeida. Então não é do médium. O médium ele é apenas intermédio para isso. Então isso é muito importante, a gente tirar da nossa cabeça o preconceito, as aceitações na nossa vida. Você pai, você mãe, você tem que amar teu filho e amar tua filha acima de tudo.
Sempre. Eu falei para vocês aqui um dia, não sei quem estava aqui no dia, eu não tenho uma vizinha minha que ela falava assim, olha a maldade do preconceito humano. Ela falava assim, ó, a filha da vizinha ali está grávida, mãe solteira, o rapaz foi embora, que vergonha, né? Agora o vô e a avó vai ter que cuidar das duas crianças que já tem de neto, e mais essa criança que vai chegar. O tempo passou, a criança nasceu, passou mais um pouco. Qual é a filha hoje que está grávida para que a avó cuide? Então, a palavra tem peso na vida das pessoas quando ela é lançada com maldade. Ela reparou na vida da vizinha e hoje ela tem a mesma situação na casa dela. Então, o preconceito ele está embutido nas pessoas. Espiritualmente falando, nós precisamos trabalhar isso. Nós precisamos tirar isso do nosso coração. Porque o que Deus nos ensina, o que Jesus Cristo nos ensina é amar acima de tudo. E esses alguns exemplos que eu estou dando aqui, eles são verdadeiros, e todos nós sabemos disso, né? Se uma trabalhadora que vende perfume, cosmético, tudo, ela entrar em certa casa para vender, para trabalhar, ela está ali para vender os produtos dela, mas vamos dizer que aquela casa tem uma má fama. Quando ela sair de lá, o que vai acontecer com ela? E alguma amiga vê, você viu fulana? Ela estava lá na casa, ela estava trabalhando. Olha o preconceito, olha a maldade humana. Mas é verdade isso que eu estou falando para vocês. Vocês sabem que é real. A pessoa está lá com a maletinha dela andando, né? Foi daqui, já andou daqui lá no Requião. Só que sabe o que vai acontecer? Preconceito. A pessoa está lá trabalhando. Só que na língua humana, ela entrou numa casa que ela não devia ter entrado. E quando ela sair de lá, aquela mesma amiga que diz que é amiga dela, vai condenar ela porque viu ela saindo dali. Então você pensa, como que Deus vai se agradar de uma coisa dessa? Esse preconceito embutido nas nossas mentes, nas nossas vidas. E isso não é criação de pai, não é de mãe, é como se estivesse embutido dentro das pessoas, sabe? Né? Isso daí acontece muito. Isso acontece até quando você vê uma pessoa com uma roupa que você colocou na tua cabeça que não está adequado para ela. Preconceito. Talvez ela está usando aquela roupa, talvez está indo para algum lugar, ou academia, para algum lugar que ela queira ir. O julgamento já acontece. Quando o julgamento acontece, o preconceito está ali naquele momento. Claro, existem algumas ocasiões que a gente tem, né, claro, algum comportamento que a gente deve ter, como a casa de Deus, por exemplo, isso é outra coisa. Eu estou dizendo no que acontece no dia a dia, né? Um dia eu estava lá no Big, com a minha camisa do Flamengo, aí uma mulher passou perto de mim e falou assim para mim assim, eu acho ridículo o homem que usa camisa de time. Gente, mas o que eu estou fazendo de errado? É só a camisa do Flamengo que eu estava usando. Preconceito. Mas o preconceito ali não era porque era o Flamengo, podia ser Corinthians, Santos, São Paulo. O preconceito porque ela acha feio um homem estar usando a camisa de time. Na cabeça dela tem algum problema. Não era a bandeira do time. Você entende? Nós temos que tirar isso. Quando você atende uma pessoa, você que tem comércio, você que lida com gente, você sabia que você já fez várias vezes preconceito? Você sabia que você já deixou de ganhar dinheiro no seu trabalho por preconceito? Você lembra do Doni? Quem é aqui de Maringá mais antigo, tinha uma loja que chamava do Doni. Tinha um vendedor da Doni, que uma mulher chegou para comprar um ferro de passar roupa. E ela começou vendo ferro de passar roupa. E entrou um pessoal mais elegante, né, mais chique. Aí o vendedor falou assim para o outro, eu conheço 2 vendedores. Falou assim, ó, atende aquela senhora ali que eu vou atender aquela ali. O rapaz foi lá atender ela. Aconteceu aqui na Dudone. Acho que, se eu não me engano, tinha uma Dudone na Avenida Center. Se eu não me engano, na época, ou na Brasil, ali tinha Dudone. Aí a mulher começou vendo ferro de passar roupa. Depois ela viu uma televisão. Ela viu uma máquina de lavar. E o pessoal que entrou chique não comprou nada. Nós tiramos muito sarro dele. Você entendeu? Por preconceito. Porque o ferro de passar roupa, quer dizer, baratinho, a mulher comprou 4 eletrodomésticos. Preconceito.
Já aconteceu aqui também em Maringá, numa concessionária, que entrou um senhor também, com a roupa meio surrada de trabalhador, ele não foi atendido pela pessoa que viu ele ali, e ele saiu de lá de caminhonete zero. Preconceito. Vocês viram que o preconceito está embutido em tudo, né? Então, até mesmo quando você está bem arrumado, você está de terno, para vocês verem o preconceito que eu passei. Eu nunca passei nenhum, mas isso foi um preconceito. Eu estava com o Gol BX do amigo meu. Alguém sabe o que é o Gol BX? É aquele motor de Fusca na frente. Eu passei numa Blitz. Quando eu passei na Blitz ali na São Paulo com a Brasil virando assim, os policiais me falou assim para mim assim: desce do carro. Falei, tá bom, desci, mostrei o documento para eles e tudo bem. A maneira que ele falou comigo, vocês acreditam que eu devolvi o Gol BX para um amigo meu que tinha um carrinho de cachorrão e peguei meu carro? Que ele tinha comprado o carro, ele queria que eu desse uma volta, né? A pessoa está feliz e quer que você experimente. Eu falei, vou andar. E tudo bem. E eu voltei e passei com o meu carro na mesma Blitz, os mesmos policiais, nada contra o policial, tá, gente? Estou só contando a história. O mesmo policial falou assim: senhor, nós estamos fazendo uma inspeção de rotina para a segurança da população, desculpe o incômodo, o senhor pode seguir. Preconceito. Se eu fosse um bandido, eu podia seguir no Gol BX, levanta, sai do carro. Ué, mas o que mudou se era a mesma pessoa? Preconceito. Você entende? Porque a pessoa acha que porque você está de terno, gravata, paletó, no mínimo você tem uma formação, você tem uma faculdade, então fala com você diferente. Isso aconteceu comigo ali na Avenida Brasil. Então, gente, se o doutor está nos indicando para que a gente comece o ano tirando todos os nossos preconceitos, faça isso cair por terra da sua vida, porque alguma coisa o espiritual está querendo falar com você. Ele está querendo te explicar alguma coisa na sua vida. Você entende? Você está, às vezes, até se interferindo em algo que você não foi chamado, e o preconceito está embutido, sabe, nas nossas vidas. Nós temos que entender, tá, que todos nós vamos para o mesmo lugar. Vocês lembram da pandemia? O dono do Santander estava numa UTI com milhões de aparelhos, com tudo ali que ele pudesse. A Hebe Camargo gastou 2,5 milhões também com uma UTI dentro da casa dela. Se livrou? Não. É igual para todo mundo. Quando chega a hora, você pode ter milhões. Então, tire todo o preconceito da sua vida. Agora eu vou contar o último para a gente encerrar. Eu atendi um caso, tá? Isso é real, de uma pessoa conhecida que até às vezes vem aqui na igreja e cuida de mim até hoje. E a mãe dele estava com câncer. Aí eu atendi ele. E uma coisa, gente, que eu queria dizer para vocês: não parem de tomar medicamentos de vocês, não parem de ir no médico de vocês. Dr. Almeida não altera medicamento de ninguém. Você fez sua cirurgia espiritual, você tem fé no que você fez, você pode ser curado sim, mas você tem uma consulta marcada, você vai na sua consulta. O Dr. Almeida, ele não interfere na parte humana. Aí ela pegou e falou para mim assim, eu falei, qual é o pedido que a senhora tem? A cirurgia dela estava marcada em Curitiba. Falei, qual é o que a senhora quer do espiritual? Ela falou assim, Renato, eu queria voltar para Maringá, porque eu tenho que rever algumas coisas na minha vida. Aí eu falei, tá bom, eu vou pedir para o doutor. Na hora que eu pedi para o doutor Almeida, ele disse assim, o pedido dela foi aceito e ela voltará para Maringá. Então ele aceitou o pedido. Aconteça o que acontecer, o doutor Almeida traria ela de volta. Chegou o dia da cirurgia em Curitiba e ela fez a primeira cirurgia. Quando abriu, né, tá, para fazer a cirurgia, a coisa se complicou. Aí ela foi para a segunda cirurgia, complicando ainda mais. Já estava acho que 4 horas e pouco. Quando os médicos falaram que eles iam ter que continuar a cirurgia, seria a terceira a nível de corte, né? Eu não entendo muito da ciência. Aí a família já se desesperou, ligou para mim e falou assim, interessante isso que eu vou contar para vocês, porque tem a ver com preconceito também. Aí pegou e ligou para mim assim e falou, Renato,
Os médicos não conseguem conter, a minha mãe está desfalecendo e a gente não está sabendo mais o que fazer, a equipe médica está nervosa. Eu falei para ele assim: o que o doutor Almeida falou para você no atendimento? Que a minha mãe voltaria para Maringá. Eu falei: pode fazer 10 cirurgias. Se ele disse que ela volta para Maringá, a palavra espiritual não cai por terra. Vai acontecer e a tua mãe vai voltar. E assim foi, mais cirurgias ali alongadas aconteceu, e ela foi para o quarto, o doutor Almeida do lado o tempo todo, eu vejo toda a cirurgia, acompanho tudo, e ela voltou depois para Maringá. Só que para ela voltar para Maringá, ela precisava de alguém que cuidasse dela. A cuidadora que veio cuidar dela era uma pessoa que ela tinha preconceito, né? Acho que ela tinha preconceito até comigo, eu sou bem moreninha, acho que ela tinha preconceito também quando eu atendi ela. E aí, essa pessoa veio para cuidar dela. Essa pessoa conseguia pegar ela, colocar na cama, dar banho, tudo. Se tornou a melhor amiga dela. A pessoa que ela sempre teve preconceito, que ela não conseguia nem cumprimentar, se tornou a melhor amiga dela, porque sabe quem tinha força para colocar ela na cama e tirar? Era essa mulher. E ela veio de Curitiba para Maringá, acompanhou toda a recuperação e se tornaram grandes amigas. E daí ela voltou e me disse assim: Renato, quando eu pedi para o doutor Almeida que eu queria voltar, que eu tinha muitas questões para rever na minha vida, essa era uma delas. E hoje eu sou uma pessoa feliz e eu fui salvo pelo espiritual. Então você vê o preconceito, qual foi o que essa pessoa teve que aprender e passar para entender que ela é igual a todo mundo. Nós temos que entender isso. Comece esse ano quebrando todos os preconceitos da sua vida e viva o amor de Deus, o amor de Jesus Cristo. Você vai sentir uma grande mudança no teu coração. Todos nós somos iguais perante a Jesus Cristo, não tem diferença alguma. Então o preconceito, gente, ele pode estar tão embutido em nós que nós nem percebemos, né? Ah, eu não vou comer ali não, porque ali não está com boa aparência. Nossa, talvez está perdendo o melhor sabor da sua vida. Então, eu vi que aquela família lá em Minas, que trabalhava naquele restaurante, era o pai, a mãe, os filhos, a avó. Então, não era lotado o restaurante deles. E você vê no olhar. Então, gente, vamos tirar isso. Eu estive aqui em Maringá também, num restaurante oriental. Eu não como muito comida oriental, mas o macarrãozinho lá, né? Lá eu como. E aí entrou também um casal, e se vocês verem o olhar do restaurante para aquele casal que entrou, eles viraram assim, parecia que eles iam matar o casal. Eu falei: Jesus amado, vai fuzilar agora. E o casal, educado, respeitoso, comeram totalmente assim, uma fineza, que aquilo ali vem de berço, vem de família. Então você vê que está embutido em tudo na nossa vida, e nós precisamos combater o preconceito, porque não agrada a Deus, não agrada o espiritual. Sabe por quê? Porque muitas vezes na nossa reforma íntima nós temos muito para melhorar, e aquela pessoa que você tem um preconceito com a pessoa, ou que você usa da sua língua, né, soltando um veneno ali com a pessoa, ela pode estar muito mais evoluída do que você que ainda sente isso. Então, gente, vamos deixar totalmente qualquer tipo de preconceito na sua vida. Pensa Deus para tirar do teu coração, e você vai ver como você vai ser mais feliz, você vai sentir mais amor, você vai prosperar muito, porque o preconceito é uma maldade, que eu vou até usar dessa forma, que a energia contrária coloca na vida das pessoas. Porque se nós somos todos filhos de Deus, nós somos todos iguais no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Muito obrigado. Agora a gente vai estar no nosso momento da presença espiritual. Nós vamos estar no nosso momento com o Dr. Almeida, com o Conselho Espiritual. No final da celebração, façam parte da nossa ceia. Quem quiser
e sentir de tomar a bênção com o Dr. Almeida, fique à vontade, para que a gente possa voltar para nossas casas abençoado no entendimento, no amor de Deus. É o seu momento de falar com Deus agora. Vai ficando leve, tranquilo, esqueça todos os teus problemas. Deixe Deus falar com você. Tem pessoas aqui, são várias pessoas, que estão precisando de proteção. Proteção espiritual. Pode ser alguma maldade, pode ser inveja, também não deixa de ser uma maldade, mas o doutor dá sentido a respeito. Então, se você está precisando de proteção, você vai sair daqui completamente protegido, porque você está na casa de Deus, porque você está na presença espiritual, porque você está diante do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peça o que você deseja para a sua vida. Diga a Deus, a Jesus Cristo, ao nosso mentor, Dr. Almeida, que você quer evoluir, que você quer mudar, que você quer amar, que você quer ser amado, amada, que você quer encontrar um companheiro, uma companheira, que você quer ser feliz. Mas também diga que você se propõe a deixar algumas coisas, que você se propõe a quebrar o seu ego, a sua vaidade, sentimento contrário, o seu preconceito, que você quer viver o amor de Deus na plenitude. Deus quer te abençoar. O Dr. Almeida é a ligação espiritual para Jesus Cristo, para Deus, e também quer te abençoar, e vai te abençoar. Sabe por quê? Todos nós aqui temos uma história, momentos bons e momentos ruins, mas todos nós aqui temos a oportunidade de rever os nossos erros e também temos a oportunidade de persistir nos nossos erros. A decisão é nossa. Você pode persistir no que você vem errando? Sim, é teu livre-arbítrio. Mas faz uma análise rápida. Analise. Será que deu certo até aqui? Quais foram os erros? Foi a pressa? Foi atropelar o tempo? Foi persistir, às vezes, e não mudar, se Deus já falou tanto com você para você mudar? E as consequências? Como está a tua mente, a tua saúde? Você sabia que nada é mais forte do que você mesmo quando você se propõe? Se você tem um costume que, até mesmo sem querer, prejudica alguém, faz um propósito com Deus. Se você tem fé, faz um propósito com Deus. Está demorando para acontecer? Permaneça no propósito com Deus. É muita dor? Permaneça no propósito com Deus. Mas Renato, está difícil, está demorando muito. Permaneça no propósito com o Espírito.
espiritual com Deus, com o Dr. Almeida. Sabe por quê? Às vezes, Deus, provações tão difíceis, eu também passo por provações difíceis. Ele quer que a gente esteja bem preparado para algo de bom que Ele vai nos dar. E aquela pessoa que tentou te prejudicar, talvez hoje você não saiba, mas ela também, por ela própria, está sendo prejudicada. A energia que é lançada a alguém, ela pode voltar de uma outra forma. Se você não lançou bem, se no momento que a própria inveja humana tomou conta, se você falou de alguém aquilo que você não sabia, apenas jogou o vento, essa energia, ela foi lançada justamente sobre você. Deus é a sua defesa, mas quem lançou, ela volta, porque aquilo não era verdadeiro. Todos nós temos uma história, todos. E a nossa história nem sempre foi flores. Pode ter tido muitos espinhos, desânimo, até mesmo de você ficar desacreditado do próprio ser humano. Porque é diferente quando você tem um mentor que te orienta, é diferente. Mas quando você age por você próprio, às vezes o espiritual te avisa, toma cuidado, olha, aquela pessoa, toma cuidado, mas você não quer ouvir, porque no fundo você não quer acreditar, porque para você acreditar você vai se decepcionar e você não quer. Então você tem dois caminhos. Você pode pegar um caminho reto, cheio de curva, e lá está Deus te esperando. Mas você pode pegar um outro caminho, que você vai ter que passar pelas florestas, você vai ter que passar por água, por chuva, quase virando o seu barco, quase fazendo você se afogar. Você vai ter que subir morro, você vai ter que descer, você vai ficar cortado, você vai ter marcas de ferida no seu corpo. E quando você conseguir chegar, Deus também vai estar lá. Só que para chegar até Deus, qual foi o caminho que você escolheu? Você podia ter ido para aquele reto, desviava de um lado, do outro, fazia curva e chegava até Deus. Está nas tuas mãos, meus irmãos, está nas tuas mãos, porque Deus, Ele sempre vai estar lá te esperando, sempre. Está nas tuas mãos o caminho que você vai percorrer, está nas tuas mãos. Em verdade eu vos digo, alguns dias atrás, meu menino se deparou com uma energia cujo a matéria humana
existir. As pontadas em seu corpo eram intensas. Eu esperei próximo a ele que ele dissesse uma palavra, mas ele não dizia. Até que então ele disse meu nome. E não sabia, pois não estava ainda claro. Eu estava ali, e a força mediúnica do menino, e energia dos pés ao último fio de cabelo é tão intensa que mesmo que eu não estivesse ali, ele conseguiria. A vossa vida humana, a sua força, a sua energia pode transformar a sua vida quando ligada ao espiritual. Entre ao vosso trabalho humano, entre com fé e terá a resposta do que eu vos digo. Entre com fé e terá a proteção do que eu vos digo. Busque a felicidade de todas as formas que possa encontrar, respeitando sempre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Busque a cura de vossa enfermidade sempre no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Sempre estarei contigo, elevando o vosso pedido ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Pois em verdade eu vos digo, a vossa fé te curou. Espere a energia espiritual tocar na sua matéria, mas permita pela vossa fé que a cura aconteça em vossa vida. Nesse momento, eu peço aos passistas desta casa, se posicionem, por favor. Elevando o vosso pensamento. O primeiro pedido que você fará é indicado por mim. Peça pela vossa família. Peça por vossos filhos. Peça por vossos pais. Peça por vossa família. Conselho espiritual. Os desencarnados iluminados que estão aqui presentes, João Victor, Lauane, e agora
sustentando comigo esta casa. Padre Bernardo, todos, o conselho espiritual olha por vocês nesse momento, através da energia espiritual fluída pelas mãos dos passistas, e por mim, agora sim, que já protegeu a vossa família. Peça os vossos pedidos ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Eu vos levarei todos os pedidos humanos para o conselho espiritual. Filha, você, filha, eu olhei pelo vosso punho. Que bom que está bem, filha. E acima dele também. Meu agradecimento a todos que ajudam a espiritualidade chegar aos corações e entender a união dos povos. Todos deveriam sentar à mesma mesa, pois o pó fica, mas o espírito vive, e a matéria vai embora, mas o espírito vive e sempre viverá. Conselho espiritual, aceite o pedido agora. No nome do Pai, no nome do Filho, no nome do Espírito Santo, eu acolho todos os pedidos e vou fluir com o conselho para que torne-se realidade. Porque todo aquele que se arrepende na verdade do Filho tem o perdão e merecimento para conquistar o que desejam. Obrigado aos passistas desta casa. Em uma só voz, Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça. Que a paz esteja com toda a família. Esta semana, tente não ter alteração humana. Tentem vivenciar a paz interior, para que eu possa dar a resposta que necessita. Não deixe nenhum ser humano tirar a vossa paz.
energia espiritual esteja contigo. Faça o propósito da semana e na semana seguinte eu estarei aqui e todo aquele que desejar ser consagrado por mim, dando-lhe a proteção a ti por toda a vossa vida. Nada chegará até a vossa tenda, está permitido por mim e o conselho espiritual. E você terá em vossas vidas o antes e o depois, mas o depois também faz parte da mudança humana. Esqueça a vida do outro e faça o encontro com o Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Filho te chama para que sinta, no momento da vossa consagração, o fluir espiritual. Cuidem do meu menino. É chegada a hora que todos conheçam a minha história e com ela traga aos vossos sentimentos o aprendizado de uma vida voltada ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que as bênçãos do conselho espiritual, que as bênçãos do Pai, do Filho e do Espírito Santo esteja com toda a família. Cuidem do meu menino. Que paz espiritual que nós sentimos está nesse lugar, na casa de Deus. Lembre-se do que eu disse para vocês. Se você sentir no teu coração que você está sendo preconceituoso com qualquer questão que cruze o seu caminho, peça naquele momento que Deus te perdoe e siga no amor de Deus. Queria avisar vocês que amanhã nós não teremos o grupo de estudos. Eu tinha esquecido de avisar o Jorge. Eu não vou poder estar presente, a nossa coordenadora também não, e a gente vai retomar a partir da semana que vem o nosso grupo. Vamos continuar o capítulo que paramos. Façam leituras espirituais em casa, busque a Deus em casa, leia a Bíblia, leia o Evangelho segundo o Espiritismo, se aproxime do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque esse ano ele não pode jamais ser apenas um ano que se iniciou e que vai passar. Ele é o ano da sua vida, porque o Dr. Almeida, o Conselho Espiritual, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vai transformar a sua vida, vai abençoar você. E quando a gente se encontrar em dezembro, eu quero ouvir o relato do que aconteceu de bom na sua vida. Agora nós vamos para as nossas canções de encerramento. Deus abençoe a todos.
Enche o teu coração do Espírito Santo de Deus com essa canção. Como Zaqueu.